Você pode estender suas mãos para cá? Pai, nós te louvamos pela vida do Rafael. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor use a sua vida hoje como instrumento de bênçãos. Que o Senhor traga resposta aos nossos corações através da palavra que Ele irá ministrar aqui nessa manhã. Que nós sejamos agraciados com a tua presença e com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Bom dia. Bom dia para você que está aí na sua casa, nos acompanhando ou no trânsito. Se você está nos visitando também, nos assistindo pela primeira vez, coloque um comentário de onde você é. Nós estamos felizes, esse culto foi preparado para você também. Falando do aplicativo que o pastor pediu, se você não baixou ainda o nosso aplicativo, a Madá, que está aqui já há uns 10 anos mais ou menos, a igreja não tem nem 10 anos e ela já está aqui, ela ainda não baixou o aplicativo, vou ter que puxar a orelha da Madá. Ela vai baixar o aplicativo hoje, é só procurar lá na lojinha Rede Comuna. O que tem lá no aplicativo? A nossa agenda, tem uma Bíblia lá, além da Bíblia que a gente usa outro aplicativo. Tem todas as ministrações dos últimos anos. Eu perdi algo que o pastor falou e eu quero ouvir de novo. Tá lá. Eu não consegui assistir toda a ministração que alguém veio me visitar. Você consegue continuar da onde você parou. Então tem as ministrações, tem um resumo escrito das ministrações. Você pode entregar o seu dízimo, oferta, fazer as inscrições para o evento da igreja. E todo dia, para te ajudar, você recebe uma notificação lá no aplicativo que diz o que você está sentindo hoje. Você coloca lá o que você está sentindo hoje, seu pedido de oração. Tem uma equipe de intercessores orando por você, pelo seu pedido, pelo seu testemunho. Faz alguns dias que eu não ouço testemunhos aqui. Os nossos testemunhos glorificam a Deus e fazem com que outras pessoas aceitem ao nosso Senhor Jesus. Então, você pode escrever o seu testemunho lá, você pode trazer o seu testemunho aqui. Enfim, a igreja está à sua disposição através do aplicativo. Qual é o nome do aplicativo? Rede Comuna. Faz um cadastro lá. Se você já tem o aplicativo, coloque a data do seu aniversário, data de aniversário do casamento, data de batismo. Tudo isso nos ajuda a cuidar bem de você, a lembrar do seu aniversário, a lembrar do seu aniversário de casamento. Então, complete seu cadastro lá. Nós estamos à disposição para ajudar. Tem uma equipe aí para ajudar relacionado ao aplicativo, tá? Vocês se importam em ir embora mais tarde hoje, até 1h da tarde? Mais ou menos? Não? Não, a Madá hoje está brava. Falou que não. Mas eu tenho bastante coisinhas para falar aqui, eu não Deus, e eu espero que a gente consiga ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. Prepare o seu caderno, encha seu coração de expectativa. Quer tratar algo com a gente. Aqui, essa mensagem, normalmente eu não faço nada nos últimos tempos nesse sentido aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Mas eu tinha escrito isso para o primeiro culto do ano e ontem eu estava em muita dúvida do que Deus queria falar conosco. E hoje, 5h da manhã, praticamente, que eu estava com outra mensagem pronta, veio à tona que Deus quer falar com isso hoje. Não é uma mensagem motivacional, não é uma mensagem coach. Quem me conhece mais de perto sabe que eu não gosto muito disso, eu critico muito esses carinhas do coach, mas é algo especial e importante da parte de Deus para as nossas vidas. Se você gosta de títulos, são princípios para uma vida bem-sucedida, para que tudo dê certo, para que tudo que você faça dê certo. E aqui eu separei 3 versículos para a gente iniciar. O primeiro deles está lá no livro de Provérbios, Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. O texto diz assim, ó: planos fracassam onde não há conselho,
mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Esse é o primeiro. O segundo está lá em Salmos 37, versículo 3 e 4. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. E o outro, Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18. Texto, o versículo diz assim, ó: Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Eu separei esses 3 versículos para iniciar porque eles têm a ver com o conselho de uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Quando a gente segue os conselhos, se você só levar isso para casa hoje, já está ótimo. Quando nós seguimos os conselhos, as instruções de Deus, nós vamos conseguir ser bem-sucedido. Em que área? Todas elas. E a gente vai falar de alguns princípios, fundamentos que nos ajudam a ser bem-sucedidos em algumas áreas. Para tudo que a gente faz, a gente gosta de fórmulas, de manual. A gente às vezes acha que existe um único jeito, uma única forma para fazer dar certo alguma coisa. A gente ama a fórmula, passo a passo, uma receitinha de bolo para ser bem-sucedido em alguma situação. Por isso que hoje existe curso para tudo, tem os mentores, você vê lá na internet, curso disso para mexer com finanças, curso para ser rico, curso para aquilo. Então tem venda de curso de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque a gente quer uma forma, a gente acha que só tem um jeito das coisas dar certo, um jeito de ser bem-sucedido numa área ou em outra. Mas, em relação a Deus, não existe um passo a passo, não existe uma forma. Deus ele nos surpreende de várias formas. O que Deus ele dá para nós é um caminho para as coisas dar certo. É um único caminho para ser seguido. E qual que é esse caminho? Esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo faz com que todas as coisas deem certo nas nossas vidas. Jesus Cristo, o caminho Jesus Cristo faz com que tudo que a gente faça seja bem sucedido. Todas as áreas das nossas vidas sejam bem sucedidas. Quando a Bíblia diz para nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é porque Jesus é o caminho para tudo que a gente precisa fazer. Tudo. Você quer um caminho para prosperar? Esse caminho é Jesus Cristo. Você quer um caminho para que o seu casamento seja bem-sucedido? Esse caminho é Jesus Cristo. Você quer um caminho para vencer o pecado? Esse caminho é Jesus Cristo. Não importa onde você queira ou deseje chegar. Não importa qual seja o seu objetivo. Sempre, em todo tempo, o caminho é Jesus. Não existem fórmulas, não existem segredos. O segredo já está aí. O tesouro escondido já está aí nesse versículo. Jesus é o caminho. Para ter um bom casamento, para ter um bom emprego, para a criação dos seus filhos e para tantas coisas que a gente deseja ser bem-sucedido, o caminho é Jesus. Nós estamos perdidos buscando tantas coisas, tantos caminhos,
tantas fórmulas, entretanto, Jesus ele já fez tudo por nós. Jesus já fez tudo para que você seja bem-sucedido. E é um desejo de Deus que você seja bem-sucedido. É um desejo de Deus que você seja bem-sucedido. Grave isso na sua mente. É um desejo de Deus que você seja bem-sucedido. E como que a gente faz isso? Falta uma coisa para a gente fazer isso. A gente precisa se relacionar com o nosso Deus. O que falta para nós, para que a gente viva isso, uma vida de sucesso em todas as áreas, é se esforçar para ter um belo relacionamento com o nosso Deus, com Jesus. Então, para isso, eu quero apresentar alguns princípios que se você aplicar em qualquer área da sua vida, você vai ser bem-sucedido. Tinha mais do que esses 10 que eu escrevi, tem muito mais, só que aí eu tive que me controlar e parar. Enquanto o pastor estava fazendo o ofertório, falando, eu estava escrevendo mais ainda do que eu já tinha terminado, quando eu saí de casa. Mas a gente vai ficar só nesses 10. Não importa a área. Tudo isso daqui depende de você, da sua participação. Deus, Ele vai colocar a parte dele. E você, seguindo esses princípios, seja qual é o objetivo que você tenha, seja qual é o sonho, o projeto, a situação que você está vivendo. Se você implantar isso, esses princípios, esses fundamentos, você vai ser bem-sucedido. E todas as áreas da sua vida vão mudar, vão ser transformadas. Por isso que eu pedi para que vocês anotem. Então vamos lá, o primeiro deles, que é um dos mais importantes. Creia que você tem um chamado de Deus e sua vida cumpre um propósito de Deus na terra. Vou falar de novo. Creia que você tem um chamado de Deus e sua vida cumpre um propósito de Deus na terra. E para isso, para confirmar isso, eu quero ler um versículo que você conhece bem. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4. Quero ler com você. É importante que você abra aí na sua Bíblia, no seu aplicativo no celular. Jeremias 1, capítulo 4. Jeremias 1, 4 e 5 diz assim: O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Pode pensar que esse texto é só para Jeremias, mas essa mensagem é para os dias de hoje e é para uma pessoa, você. Essa mensagem é para você. Então, você não é um acidente. Você não é um acidente cósmico e você não está aqui por obra do acaso, por uma coincidência. Você pode, mesmo assim, dizer, mas meus pais nem me planejaram. Eu nasci porque os meus pais se descuidaram, eles me contaram a história, foi um descuido. Eu nasci durante o carnaval, eu nasci no mês de novembro por causa do carnaval, sou filho do carnaval. Tem essas coisas que às vezes a gente costuma dizer. Entenda, você não é um acidente de ninguém. Você não é fruto do planejamento dos seus pais, seja que eles planejaram ou não planejaram. Talvez você já ouviu várias vezes do seu pai, você foi um erro, você foi um acidente, não era para você ter nascido nesse tempo, mas aconteceu. Você não é um erro, você é um acerto de Deus. Deus acertou. Você é um acerto de Deus. Foi planejado antes de estar nessa terra. Antes da terra existir, você já tinha sido planejado por Deus. Você precisa
crer, acreditar nisso, para você ser bem-sucedido em todas as áreas, a primeira coisa você precisa saber a sua identidade. E a sua identidade é de alguém que foi planejado e que é um acerto de Deus. E você veio nesse mundo para fazer algo. Não é por acaso, não é por acaso que você nasceu nesse tempo. Você veio neste mundo para cumprir o propósito eterno de Deus. Você nasceu para cumprir o propósito eterno de Deus. Ah, então quer dizer que eu vou fazer uma coisa grandiosa, vai ter um marco nesse mundo? Não sei. Mas talvez você nasceu para trazer mudança e transformação só na sua casa. Ah, mas a minha casa toda já é de Jesus. Talvez você nasceu para mudar a história de uma pessoa do seu trabalho. Talvez Deus te colocou neste mundo para que uma pessoa seja salva. Isso já é algo grandioso para Deus, algo que vai ficar na história lá da biblioteca dos céus. E você precisa acreditar nisso, que você tem um propósito especial para Deus. Você está nessa terra para cumprir um propósito único, que só você pode fazer. Você foi planejado por Deus para cumprir esse propósito. Então, para você ser bem-sucedido, você precisa crer, acreditar nessa identidade que Deus te deu. Independente do seu entendimento sobre o seu chamado e sobre o seu propósito, quer você queira, quer você não queira, o propósito está acontecendo. E à medida que você se relaciona com Cristo, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você tem entendimento do seu propósito, do seu chamado, e mais fácil é cumprir esse propósito. Nós não temos dimensão do alcance da nossa vida. Você não tem dimensão de que cada atitude que você tem, o alcance que ela tem para esse bairro, para a sua rua, para esse bairro, para a cidade, para a nação, para o país e para a história. A nossa vida, a nossa história, as coisas que a gente faz, tem um alcance que a gente não consegue imaginar. Nós influenciamos. Nós não precisamos ter milhares de seguidores lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Não precisa. Você já está impactando vidas, impactando pessoas. E você nasceu para isso. Deus planejou você para que você estivesse nesse tempo, nessa geração, nesse bairro, nessa igreja, para cumprir o propósito dele. Você está aqui neste lugar para cumprir o propósito de Deus. Você está aqui no Jardim Guatemi, não é só porque você nasceu pobre. Ah, eu nasci pobre, então eu não nasci no Morumbi, não nasci em, sei lá, qualquer lugar. Você está neste lugar para transformar esse lugar. Para transformar Iguatemi, Jardim da Conquista, Cidade de Tiradentes, Limoeiro, Laranjeiras, todas as árvores de frutas que tem aqui no bairro. Você está aqui para isso, para fazer esse lugar histórico, esse lugar diferente. Você nasceu para isso. Não é por acaso que você está neste bairro. Não é por acaso que você está nesta igreja. É para cumprir o propósito do Senhor. Fala até para o Vande, não é por acaso que você torce para o Corinthians. É para mudar a história de todos os corintianos. Para isso. Não é por acaso que as coisas acontecem nas nossas vidas. Então, não se meça pelos olhos humanos. As pessoas elas tentam nos diminuir, as pessoas tentam nos humilhar, mas teve um dia que Deus sonhou com você. Teve um dia que Deus planejou você, com cada característica que você tem. Até os seus defeitos, Deus usa eles para cumprir o propósito. Não que você não tenha que aperfeiçoar. Você existe por causa de um propósito. Você existe para cumprir um chamado. Você pode até não ter clareza, mas você tem que ir. Você tem que ir. E aí Deus vai mostrando o que Ele quer fazer. Não importa onde tem que ir, mas você vai. Igual Abraão. Ele não sabia para onde tinha que ir, mas ele foi. Porque Deus prometeu algo para ele. Então, à medida que você se relaciona com o nosso Deus, à medida que você caminha com Jesus, você vai cumprindo o propósito de Deus. A identidade é a chave para que nós sejamos bem-sucedidos. Quando você sabe a sua identidade, você pode realizar qualquer coisa em Deus. Quando você tem esse entendimento, esse primeiro princípio, para você ser bem-sucedido, isso vai influenciar todas as áreas da sua vida. Segundo princípio,
Encare a oração como um alimento, não como uma lei, não como uma ordenança. Quando nós deixamos de orar, o sentimento que você deve ter não é de condenação, não é de erro. O sentimento que você vai ter não é nem um sentimento, é o sentimento de sentir. Você vai sentir fome. Quando você não come, você não se sente condenado, tal, triste. Normalmente, comida física, se você come, você se sente, às vezes, triste. Aí que você se sente condenado, quando você come muito. Mas na casa da comida espiritual, quando você não come, quando você não ora, você sente fome. O sentimento que você tem é de fome. Nós precisamos comer espiritualmente. Como a gente come espiritualmente? De duas formas. A primeira delas é a oração. Quando nós não oramos, nós ficamos famintos, sedentos. Você não deve se martirizar porque você não orou, mas você se sentirá vazio. Por quê? Porque você está faminto, o estômago espiritual está doendo. Quando a gente não come, fica muito tempo sem comer, a gente sente dor no estômago. E é a mesma coisa. Por isso que a gente precisa fazer disso um hábito. A alimentação é um hábito. Como a gente sente a falta, a gente come todos os dias. Então, quando a gente ora, a gente está se alimentando e a gente deve fazer todos os dias. Se você orar, coisas acontecerão. Por isso, a gente deve orar todos os dias. Se você orar todos os dias acontecerão coisas sobrenaturais. Todos os dias acontecerão coisas sobrenaturais. Coloque o seu dia diante de Deus. Dica, quando acordar. Acordei e foi agitado. Coloque o seu dia diante de Deus, nem que seja de maneira rápida. Mas coloque, Senhor, eu te agradeço porque eu levantei hoje. Senhor, abençoe o meu dia. Que eu seja bem-sucedido hoje. Que eu prospere no dia de hoje. Fale tudo que você precisa diante de Deus. Ore o tempo todo. Ore sem cessar. Ore em qualquer lugar. Não existe lugar para que você fale com Deus. Por quê? Porque através do Espírito Santo, que é Deus, Ele está em todo lugar. Ore em tudo quanto é lugar. Tem um livro que os líderes, a gente fez um intensivão ano passado, que é os 8 hábitos do líder eficaz. E lá diz assim que se ele não conseguir fazer nada daquele livro, nenhum dos hábitos, um dele precisa praticar, que é a oração. Então, a gente precisa traduzir isso também para a nossa vida. Se a gente não conseguir fazer nada durante o dia, a gente precisa, uma das coisas a gente não pode deixar de fazer, é a oração. A oração, ela dá uma outra ministração. Mas a oração, eu não tinha escrevido aqui, ela poupa o nosso tempo. Quando nós oramos, algo que a gente ia demorar um tempão para fazer, Deus, da maneira dele, consegue fazer com que a gente realize de maneira mais rápida. Se você não ora, você é fraco. Se você gosta de ser fraco? Normalmente não. Se você não ora, você é um fraco. É um fracote. Coisas vão acontecer porque você orou. Não é porque você fez aquilo, isso. Elas vão acontecer porque você fez uma coisa. Você decidiu colocar diante de Deus. E como a gente coloca diante de Deus? Orando. Não deixe que nada impeça você de orar. Coloque despertador, aviso na casa, peça para alguém te ligar, mas não deixe que as circunstâncias do seu dia a dia impeça que você ore. Olhe para a oração como uma graça de Deus, como algo que Deus te deu sobre a sua vida. Não tente receber nada em relação a merecimento. O céu não é meritocracia. Hoje falam muito disso, mas o céu ele é movido pelas nossas orações. E por que você pode falar, por que eu tenho que orar? Porque se eu parar de orar, se eu não orar, Deus vai parar de gostar de mim? Eu sou obrigado a orar? Não, não é isso. Você vai orar porque você precisa da oração, porque a oração é o seu alimento espiritual. O seu estômago espiritual precisa da oração. Você vai orar porque a oração te fortalece. Você vai orar porque a oração te renova, ela te reanima.
ela faz com que você realize as coisas, ela enche o seu coração de fé, ela muda a sua perspectiva diante das situações. É por isso. E você vai orar porque ela destrava as coisas no mundo espiritual. Quando nós oramos, aquilo que está travado, aquilo que está impedido espiritualmente é destravado. Nós precisamos entender a importância da oração para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida aqui nos céus. Você está com um problema no seu casamento, o que você precisa fazer? Ore e você vai ver as coisas acontecendo. É problema financeiro que você está? Ore e você vai ver as coisas acontecendo. É nos seus negócios? Ore, Deus vai dar a resposta que você precisa. Ore e você vai ver Deus liberando o favor dele sobre a sua vida. Ore e você vai ser curado. Você está doente? Ore e Deus vai curar em nome de Jesus. A doença que existe na sua vida, na vida da sua família, da pessoa que você está orando, nós precisamos trazer a oração para a nossa vida. Você está precisando que Deus faça alguma coisa na vida do seu filho, da sua filha? Ao invés de você gritar, de você sair brigando, ore para que Deus mude a vida do seu filho. Esse é o nosso papel para ser bem-sucedido. Às vezes a gente se irrita. Eu estou nervoso, eu estou com dor de cabeça. Por causa disso que você está fazendo comigo, daquilo. Pare tudo e ore. Não tem porquê, você só está trazendo doenças físicas para você, ficando nervoso, gritando, quando a oração nos acalma, porque ela nos traz perto de Jesus. E o que Jesus faz? Ele traz a paz que excede todo entendimento sobre a nossa vida. Então, esse é o segundo ponto para você ser bem-sucedido. Oração. Se você não orar, você é fraco. Terceiro ponto, leia a palavra de Deus com os olhos do coração. E aí nós vamos ler um texto que está aqui no livro de João, o Evangelho de João 8:31. João 8, versículo 31. Se alguém conseguir uma água para mim, por favor. O texto diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, aqui está a chave para ser discípulo do Senhor. Permanecer na palavra de Deus. As pessoas não leem a Bíblia. No meu trabalho anterior, eu ficava inconformado que os caras que trabalhavam comigo, mesmo que eles não eram evangélicos, tal, não frequentavam a igreja, eles não sabiam algumas histórias clássicas. Acho que na época estava passando a novela dos 10 Mandamentos, e eles não conheciam algumas daquelas histórias clássicas. Eu ficava espantado com aquilo. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia. E muitos da própria igreja não leem a Bíblia, por causa, às vezes, de uma cultura. Não, lá eu leio um pedacinho, o pastor lê e eu vou aprendendo. As pessoas não se importam com a palavra e não confiam no poder da palavra. Na terça-feira a gente falou sobre, só lembrando que o culto de terça-feira já voltou, às 8 horas. Toda terça-feira a gente está falando sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, mas que a profecia tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a raiz da profecia, das profecias. As pessoas, elas são tolas, ignorantes, porque não leem a Bíblia, porque não leem as Escrituras. Como eu falei na terça-feira, existem tesouros na Bíblia. Tesouros para que você seja bem-sucedido. Tesouros para que você seja uma pessoa de sucesso. Embora o objetivo principal da Bíblia é contar a história lá no final da vida eterna, mas ela tem princípios para hoje, para nós aplicarmos hoje.
E para quê? Para que a gente seja bem-sucedido. Se você quer ser uma pessoa sábia, inteligente, se você ora por sabedoria, você precisa ler a Bíblia. Para discernir os propósitos de Deus, você precisa ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo isso, mas eu não entendo aquilo, mas eu não sei o que é incoerente. Se você ler a Bíblia realmente com o coração, não querendo questionar algo, querendo julgar, querendo justificar alguma coisa, ler com o coração, você vai discernir os propósitos de Deus. Então, antes de você ler a Bíblia, dica aqui, peça que Deus fale com você. Senhor, eu estou aqui me esforçando. Fala, abre o coração mesmo. Eu estou aqui me esforçando, como se não fosse para seu benefício. Estou aqui me esforçando, fale comigo, que eu tenha revelação da tua palavra. Me dá uma direção para essa área da minha vida. A palavra de Deus é o sopro de Deus. Deus, ele faz as coisas, ele fez as coisas através da palavra e do Espírito. Somos gerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus traz vitória contra qualquer ataque do diabo. Como você vai rebater as palavras que o diabo fala contra você? Através da palavra. Como que Jesus fazia, que é o nosso exemplo? Ele inventou a roda? Não, ele pegou e usou os próprios textos que já existiam na palavra para rebater o diabo. Pode ver lá no texto, nos evangelhos. Ele usou o que já estava escrito. Ele usava sempre esses termos. Está escrito. E a gente precisa fazer isso para a nossa vida também, para ser bem-sucedido. A palavra, ela nos faz santo. A palavra é poderosa para nos salvar. A palavra é o espelho da alma. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos a Deus. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos a nós mesmos. Você quer se conhecer? Você quer conhecer quem você é? Quer conhecer a sua identidade? Leia a palavra, porque a palavra é capaz de separar a alma do espírito. A palavra nos dá discernimento, sabedoria do que é da carne, do que é do espírito. A palavra nos ajuda a ler as pessoas. Ah, mas eu consigo ver, bater o meu santo, não sei o que, não precisa de nada disso. A palavra que nos ajuda a ler as pessoas. Ler as intenções que as pessoas têm diante de nós. Deus é revelado em Cristo através da palavra. Por isso que você precisa ler. O sentir, o mover do Espírito é muito bom. É muito bom essas coisas que o Espírito, os dons do Espírito, todas essas coisas bom, aquela sensação maravilhosa que a gente tem enquanto a gente louva, ora. Contudo, quem nos dá a direção certa do que fazer é a palavra de Deus. Quem vai confirmar aquela profecia que você recebe de uma pessoa é a palavra de Deus. Leia não como obrigação, leia como quem tem fome. Se você está nutrido, bem alimentado com a oração e com a palavra, você vai, se levanta e termina a sua missão. Termina aquilo que você colocou como objetivo. Número 4. Eu creio que eu vou conseguir terminar todos os pontos. Eu estou no 4 ainda. Escolha pagar o preço da excelência. Esse texto aqui eu li, acho que fazem 2 semanas ou semana passada. Está lá em Colossenses 3:23. Para agilizar, eu já vou ler aqui, você anota no seu caderno, para você confirmar que eu não estou falando mentira, que eu não acrescentei nenhuma palavra. Colossenses 3:23 e 24. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E aqui eu separei uma frase que eu li hoje, do pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Nós precisamos fazer e entregar o nosso melhor. E para isso a gente precisa fazer algumas coisas. Primeira coisa que você precisa ser, seja uma pessoa dedicada naquilo que você vai fazer. Isso daí é uma característica que vai fazer com que você
se destaque como uma pessoa. Ser dedicado é fazer o melhor, é buscar o melhor e querer o melhor. Durante a nossa vida, a gente costuma encontrar pessoas que são desleixadas, pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, que dão a resposta do jeito mais fácil, sem pensar, sem perguntar, sem estudar. Por isso que a gente tem vivido as situações que a gente tem vivido nesse tempo. Nós estamos vivendo num tempo que tudo é rápido, tudo é expresso. Não tem pesquisa. Já me mandaram uma notícia aqui. Eu tenho lá no meu trabalho, chegam muitas pessoas e eu vi que de 1976, 1900 não sei o quê, está pagando do sei que lá. Que nem sabe o que está pagando, né? Está pagando, falaram que estão pagando, então vim aqui ver. Por quê? Porque está tudo muito rápido, a gente não checa se as coisas são verdadeiras ou não. Estamos vivendo em um tempo onde a rapidez substituiu o que é excelente. A rapidez virou sinônimo de excelência. E não é verdade. Ser ágil é importante. Ser rápido é uma característica importante. Até que é importante. Mas ser dedicado é algo imprescindível na sua vida. É uma característica que você tem que ter. Ágil, talvez você não seja, mas dedicado você pode ser. Ágil, talvez seja uma característica que a gente nunca consiga colocar em nós, mas dedicado é algo que a gente pode e decide ser dedicado. Dê atenção àquilo que você está fazendo. As Escrituras estão nos dizendo isso. Se seu trabalho envolve pessoas, procure tratá-las pelo nome, apresente-se para as pessoas, diga aquilo que você vai fazer. Não deixe que a sua atividade, que as coisas que você faz, perca o brilho com o tempo. Dedicação tem a ver com isso. Vai passando, eu faço isso todos os dias. Continue fazendo com dedicação. Mantenha um padrão alto, independente da posição que você está. Afinal, nós fazemos para Deus, não para os homens. Nós fazemos para Deus, não para as pessoas. Se nós tivermos sempre esse pensamento de fazer as coisas para Deus e não para as pessoas, nós sempre vamos entregar o nosso melhor. Mesmo que para aquela pessoa não seja o melhor. Mas você tendo a consciência, não, eu estou fazendo para Deus. Você está entregando o seu melhor. E você vai estar tranquilo. Outro ponto nessa mesma questão aqui. Seja alguém confiável. Ninguém gosta de estar ao lado de pessoas que não se consegue confiar. Se você não for capaz de conquistar a confiança das pessoas, você não vai conquistar a pessoa. Algo importante, principalmente para aqueles que lidam com as pessoas, primeiro a gente ganha confiança e depois a gente oferece. Para a nossa apresentação de Cristo, algo importante, não despeje Jesus primeiro. Ganhe a confiança da pessoa primeiro. Aí depois você apresenta Cristo. Então, é importante ser alguém confiável. Ser confiável não é abrir mão dos seus princípios. Os princípios estão em nós e a gente não abandona. Ser confiável é dizer o que precisa ser dito a quem precisa ouvir. Como? Com amor, claro. Com cuidado, no momento certo, do jeito certo. Ser confiável é não mentir. É ser honesto, é não enganar, não fingir, não manipular, não jogar com as pessoas. Porque mentir, enganar, fingir, manipular, pode até dar certo por algum tempo, mas a verdade vem, mas ela vai aparecer. E aí você vai perder toda a credibilidade que você tem com as pessoas. Você pode até mentir, pode até enganar, e pode até dar certo por um tempo. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Mas, quando é descoberto, você perde a credibilidade com todos, ou com aquela pessoa que você tanto ama. Último desse ponto aqui, de fazer com excelência, escolher pagar o preço por excelência, faça mais que o mínimo. Sempre tem esse pensamento, o que eu posso fazer para melhorar nessa situação? O que eu posso fazer para melhorar essa situação no meu trabalho, na minha casa, nesse ambiente? Coisas importantes aqui.
chegar no horário, fazer o seu trabalho, respeitar os superiores, não é pedir demais. É o básico. É mais do que a sua obrigação. Eu nem tinha colocado aqui. Não se contente com o mínimo, com o básico, com a sua obrigação. Faça o melhor. Supere a expectativa. Surpreenda as pessoas. Quando você surpreende as pessoas, você ganha a confiança delas. E elas vão fazer aquilo que você quiser. Pode pensar. Excelência, amor e perfeição fazem parte do caráter de Deus. Quantos querem ser iguais a Jesus? Iguais a Deus? Ele era alguém que fazia as coisas com excelência. Ele fazia com amor. Tudo que Deus fez é perfeito. Inclusive você. Você é perfeito. Porque Deus te fez. Toda a natureza denuncia isso, a perfeição de Deus. Portanto, nós precisamos buscar a excelência. Por quê? Porque nós não fazemos para nós mesmos, nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para Deus, que é Criador de todas as coisas. Número 5. Creia sempre que todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso está lá em Romanos 8, 28. Você pode ler o versículo lá na sua casa depois. Existe uma cooperação celestial a seu respeito. Deus está trabalhando com os anjos, com todas as criaturas celestiais, para que tudo que aconteça seja para o seu bem. Tudo que aconteça seja para o seu bem. Tudo, todas as coisas. O texto diz, Romanos 8, 28, pois sabemos que todas as coisas, não é algumas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi bem claro. Quando Paulo quis escrever isso, foi intencional. Quando Deus pediu para que Paulo escrevesse isso. Todas as coisas. Nem tudo que acontece com a gente foi Deus que fez. Já deixo isso bem claro. Ah, mas então o mal que aconteceu na minha vida foi Deus que fez. Não, não é isso. Nem tudo que acontece conosco foi Deus que fez. Algumas coisas foram as nossas escolhas. Existem coisas que foi o diabo que se levantou diante da sua vida. Mas não importa, Deus vai transformar todo o mal na sua vida em bem. Todo o mal na sua vida em bem. Como que ele vai fazer isso? Não sei. Lamento informar, eu não sei. Mas ele vai fazer. Você precisa acreditar que ele vai fazer. Por quê? Porque você é amado por Deus. O amor de Deus vai mudar as coisas na sua vida para o bem. Pense nisso. Acredite nisso. O amor de Deus vai mudar as coisas na sua vida para o bem. E o que você vai fazer? Semana que vem você vai me contar. Você vai testemunhar aqui. Estava acontecendo algo na minha vida e Deus mudou. Número 6. Cultive uma atitude mental positiva. Como eu falei, eu não sou coach, não gosto de coach, de teologia positiva, mas isso daqui é importante. Eu estava vendo alguns pontos, alguns títulos de livros de autoajuda. E quando você vai ver, eles não falam nenhum versículo. Mas todos os princípios estão nas Escrituras. Todos esses princípios de autoajuda estão nas Escrituras. Então, tive uma atitude mental positiva. Enquanto todos estão falando mal, você é aquele que fala bem. Você é aquele que tem o olho, a visão de Cristo. Seja otimista. Pare de falar mal das pessoas que você convive. Ah, aconteceu uma coisa lá na sua casa. Lá entre você e sua esposa, você vai correndo falar mal do seu cônjuge para sua mãe, para o seu pai. Pare com isso. Ah, aconteceu alguma coisa que você não gostou, você vai lá e conta para as amigas, faz uma roda de fofoca para falar mal das pessoas. Não permita que falem mal das pessoas, de outras pessoas com você. Enxergue o melhor das pessoas e tente extrair esse melhor delas. As pessoas têm defeitos? Sim, todas elas, inclusive eu e você. Mas mesmo com os defeitos, tente o máximo possível ver o melhor que essa pessoa tem, as qualidades, e extrair o melhor dessa pessoa. Não entre em algo pensando, mas isso daqui não vai dar certo. Mas aquilo não vai... Não. Se você está entrando em algo,
vai dar certo em nome de Jesus. Ele está comigo. Todas as coisas cooperam para o bem. Claro que todas essas coisas a gente não está abrindo aqui. Você precisa se planejar, ser prudente, analisar a conjuntura. Todas as coisas você precisa fazer. Isso Deus também nos ensina. Mas você precisa ser positivo naquilo que você está fazendo. Rejeite toda palavra de desencorajamento. Não use termos negativos. Tenha sempre uma palavra de fé para as pessoas que gere vida. Só é sobrenatural as coisas quando envolve fé. E ter fé é ter uma atitude positiva. Número 7. Creia que a generosidade é como um bumerangue celestial. Tudo aquilo que a gente semeia, tudo aquilo que a gente faz, volta para nós. Quem cultiva um coração generoso será recompensado. A Bíblia nos diz isso. Não tenha um coração mesquinho. A generosidade se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ser generosos em todas as áreas das nossas vidas. Abençoe as pessoas, sirva as pessoas, se doe, se entregue. Nós queremos ser parecidos com Jesus e Jesus ele fez isso. Ele abençoou as pessoas, ele serviu as pessoas, ele se doou às pessoas, ele se entregou às pessoas. Se você fazer isso, você vai ser bem-sucedido em todas as suas áreas. Deus é capaz de trazer suprimento para a sua vida, para você, de fontes inimagináveis. Deus ele vai trazer a provisão da onde você não imagina. Não interessa como. O importante é saber que Deus pode fazer e que Deus recompensa os seus. Pede o que você quer, que o Senhor ele vai dar, que o Senhor ele vai fazer. Aqueles que têm coração generoso, eles são assim, eles se doam. Número 8. Não desperdice as oportunidades que aparecem na sua vida. Não jogue fora as oportunidades. Eu vou ler Efésios 5, 15 e 16. Deixa eu abrir aqui rapidamente para ler com você. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Quem está falando? Deus. Se a porta abriu, se apareceu a oportunidade, não fique parado. Vá, faça. Saia da zona de conforto. Ouse agir. Deus, ele quer os corajosos. Sair da zona de conforto é tomar atitude. Tomar uma atitude quando? Quando vir outra oportunidade, lá para frente, não. É tomar uma atitude no presente, para que você possa mudar o seu futuro. Quando você pega uma oportunidade hoje, no presente, você vai mudar o seu futuro, você vai mudar a sua história. Pare de viver do passado e passe a viver o presente como uma dádiva. Pare de viver das conquistas do passado e comece a viver com as oportunidades que estão nas tuas mãos hoje. O passado já foi, o passado já era. É impossível mudar. Mas o presente, as oportunidades do presente, elas são dadas por Deus. As oportunidades são entregues por Deus para nós todos os dias. Alinhe o seu futuro com os propósitos de Deus. Faça um planejamento caminhando com os propósitos de Deus. Entre na porta, aceite a oportunidade. Não deixe o medo te paralisar. Apareceu no seu trabalho uma promoção. Mas eu ainda não estou pronto, não estou preparado. Aceite, vá, estude. Use os outros horários para estudar. Aparecer um desafio, aceite. Vá, trabalhe, se esforce, seja excelente. Eu, essa semana, iniciei um novo local. Estou morrendo de medo do local que eu estou, que é totalmente diferente
do que eu trabalhei nos últimos 10 meses. Não estou pronto, mas eu fui. E Deus vai fazer. E a mesma coisa com você. Vá, aceite as propostas. E onde que eu aprendi isso? Aprendi isso aqui na igreja. Aqui na igreja. Alguém te desafiou de fazer alguma coisa. Volta lá no versículo. Não fazemos as coisas para os homens, mas para Deus. É Deus que me desafiou. Eu vou lá, vou fazer. Estou com medo. Está tremendo o microfone. Pá, faça. Participe. Vai ter que trabalhar mais, vai ser mais cobrado. Aceite, Deus vai lhe abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai dar as ferramentas para você conseguir realizar. A igreja é uma excelente oportunidade para você começar as coisas. Na igreja é possível começar praticamente tudo que você gostaria de fazer no futuro. Eu sequer imaginava que eu ia trabalhar no local do que eu trabalho, que eu preciso falar todos os dias, que eu preciso tratar com, às vezes, 60, 70 pessoas todos os dias. Se eu não aceitasse os desafios da igreja e fizesse, provavelmente eu teria sido demitido. Eu não faria ser demitido, mas eu estaria encostado lá. Por quê? E como que eu consigo desenvolver, fazer as coisas, por mais que surpreenda as pessoas? Às vezes eu chego no começo, nossa, não vai dar nada, não vai conseguir. Quase nem fala. Aí começa a atender, começa a fazer. Por quê? Porque eu me desenvolvi aqui na igreja. A igreja é o lugar que você pode se desenvolver para outras áreas. Ah, mas eu não gosto disso, disso. Mas eu preciso disso. Aqui é uma escola. Então, receber um desafio da igreja de abrir o culto. Ó, pastor, eu estou com medo. Mas eu vou errar. Não tem problema, que é para errar mesmo. No culto de terça, por exemplo, não tem gravação, você não vai virar meme. Fica tranquilo. Vai fazer o quebra-gelo na célula. Aceita o desafio. O líder está à disposição lá para te ajudar, para te cobrir. Ah, me desafiaram para ser auxiliar de G100. Ah, mas eu não estou pronto. Você vai ser auxiliar para isso mesmo, para ficar pronto. E para abençoar as pessoas, para abençoar a sua família. Se alguém te desafiou, é porque Deus falou com ela, é porque a pessoa viu um potencial em você. A gente precisa valorizar. Nossa, alguém viu o potencial em mim. Alguém viu algo que eu sou bom. Todo mundo acha que eu sou ruim, alguém viu que eu sou bom. Aí, às vezes, a gente vê que você é bom, que você é especial, que você consegue fazer isso. Ah, não. Não. Hoje não, eu preciso me preparar mais, eu preciso não sei o quê. Se alguém te convidou, é porque alguém viu um potencial. Acredita em você. Essa pessoa tem a visão de Deus. Deus acredita em você e essa pessoa está acreditando em você. Aceita o desafio. Não só aqui na igreja, mas lá no seu trabalho. Alguém viu potencial em você. Eu comecei, testemunha na minha vida, comecei esses dias. Aí a minha chefe, ela é descendente de japonesa. Eu falei, putz, japonesa gosta de tudo na perfeição. E ainda ela me chamou e falou, eu tenho uma alta expectativa em você. Eu falei para ela, eu tenho medo dessa sua expectativa aí. Ela falou, não, ter medo é bom. Porque você não vai fazer as coisas com cuidado, com excelência. A mesma coisa, aceite os desafios. A pessoa viu algo em você, a pessoa tem uma expectativa. A primeira coisa para superar as expectativas, para atender a expectativa de uma pessoa, é você falar o sim. Então, já é o primeiro ponto. Sim, falou sim. E aí Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai realizar. Eu creio isso para a minha vida também. Então, não tenha medo, diga sim, Deus vai te abençoar. Número 9, olha, eu vou conseguir. Decida ser uma pessoa de caráter. E ali eu separei 3 textos. O primeiro deles está lá em Provérbios 11:3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Eu vou ler esse texto em outra versão, está com palavras muito difíceis. A honestidade guia os justos. A desonestidade destrói os desleais. O outro texto está lá em 1 Timóteo 4:12.
Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Agora a parte importante. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. A palavra-chave aqui é seja exemplo. E o outro texto, Salmo 101, 6. Estou correndo aqui para a gente conseguir todos os tesouros para que a gente consiga ser bem-sucedido já a partir de hoje. Salmo 101, 6. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Os manos costumam falar, anda pelo certo. A mesma coisa para a gente, anda pelo certo. Anda pelo certo. Infelizmente, muitas pessoas valorizam mais o talento do que o caráter. Mas a verdade é que ninguém quer ter uma pessoa sem caráter do lado. A gente pode ter, às vezes, uma pessoa talentosa do nosso lado, mas essa pessoa não ter caráter, ser sem escrúpulos. E isso não é bom, porque não traz confiança para a gente. Mas ter uma pessoa com caráter faz toda a diferença. A gente pode confiar nessa pessoa. E a mesma coisa que Jesus quer de nós. Com Deus não é diferente. É impossível haver relacionamento entre o nosso Pai, o nosso Deus, e nós que somos os filhos, quando não há uma sinceridade na aliança que a gente firma com Ele. Uma pessoa de caráter tem palavra, é correta e sempre honra o nome que tem. Quem deseja conquistar vitórias no reino de Deus precisa se preocupar em ter uma vida exemplar. Em que áreas? Em tudo. Em que lugar? Em todos os lugares. Em que situação? Em todas as situações. Para quem? Para os governantes, para os amigos, para o não amigo, para o patrão, para o empregado, para aqueles que são patrões. Então, quem deseja conquistar vitórias, ser abençoado por Deus, viver uma vida bem-sucedida, viver todas as promessas de Deus, precisa ser uma pessoa com uma vida exemplar, compatível com o Deus que nós servimos. E o nosso Deus, ele é exemplar, com caráter excelente. Nós precisamos focar nesse espelho. Deus, ele tem o caráter excelente, perfeito, e eu preciso perseguir isso para a minha vida. A gente vai falhar algumas vezes? Vamos, mas nós precisamos seguir aquilo que Deus quer de nós, que é ter uma vida irrepreensível, tudo com perfeição. É isso que Deus quer de nós e nós vamos ser bem-sucedidos. O texto que a gente leu de Salmos é perfeito nisso. Vou até abrir ele aqui de novo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Só terão permissão de servir o nosso Deus aqueles que andam no caminho certo. Salmo 101, versículo 6. Marque aí na sua Bíblia. Quem usa no aplicativo tem como marcar. Vou até continuar o texto aqui. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. É isso que Deus vai fazer, por isso que nós precisamos caminhar pelo certo. Não foram os manos que criaram essa frase, foi Deus, olha, ele que colocou aqui. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Esse é o caminho. E por último, para você ser bem-sucedido, princípio para você ser bem-sucedido, nunca deixe de se avaliar. Separei 2 textos aqui. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Então nós precisamos nos avaliar. Gálatas 6:4. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com as outras pessoas. Você não precisa se comparar para se avaliar. Como você pode melhorar se você não faz um autoexame, uma análise daquilo que você está fazendo? Eu sempre falo aqui, pare, se avalie,
os textos, as escrituras, toda a mensagem, que eu sempre falo isso, quando eu tinha GC eu falava isso. Esse texto, essa mensagem que Deus está nos trazendo não é para nos condenar, não é para nos atingir, mas é para que a gente olhe para nós mesmos. O que eu preciso mudar? O que eu preciso alterar na minha vida? Qual situação que eu preciso aplicar para que eu possa crescer, avançar? Para avançar, nós precisamos nos reexaminar, nos autoavaliar. Avaliação não tem a ver com condenação, mas com que tem a ver? Com análise do que deve ser mantido na nossa vida e o que deve ser retirado, o que deve ser excluído. Quando nós fazemos uma autoavaliação, nós olhamos, isso daqui eu não posso fazer mais. Isso daqui eu preciso colocar na minha vida. Isso daqui eu preciso mudar, isso daqui eu preciso fazer, isso daqui eu preciso deixar de fazer. Você só vai saber essas coisas se você se avaliar. Não precisa ninguém ficar falando para você. Você sabe. Quem se conhece mais do que você mesmo? Só Deus. E você, não faça isso para se condenar, mas para se aprimorar. Então, a gente tem a chave de Deus para ser bem-sucedido na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida espiritual. Deus, ele está nos dando a chave. 10 pontos simples. Se a gente aplicar, a gente vai ser bem-sucedido, a gente vai ser próspero em todas as áreas. Quero te convidar para ficar em pé. Quero chamar o pastor aqui. Eu não vou orar hoje, pedir para ele orar. Já dá um microfone, uns 7 minutinhos que se faltam. E Deus vai te abençoar. E você vai ver. Se você aplicar, começar a aplicar isso hoje, domingo, eu tenho certeza que você vai ver aqui com testemunho de 2, 3 páginas. Eu não sei como que a gente vai fazer para resolver isso. Amém, irmãos. Acho que algo importante na nossa vida é a gente olhar para nós mesmos. É muito fácil, é muito cômodo para nós apontar o dedo para os outros. A gente tem uma facilidade gigante de achar defeito nos outros. Mas quando a gente olha para nós mesmos, com sinceridade, com honestidade, a gente acha tantas coisas que a gente pode melhorar. O Rafa falou aqui, alguma coisa. Quando você olha para dentro de você mesmo, você não acha um monte de coisas? Você pode melhorar? No seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, lá no seu trabalho, lá na escola, no dia a dia, na igreja, no G100. Você acha que você pode ser melhor no seu G100? Você pode ser alguém mais produtivo lá no seu G100? Você pode ajudar mais o seu líder? Porque assim, pastor, eu só venho e participo, né, meu? E de preferência, dá alguma brecha e dá umas fritadas no meu líder lá, que ele fez uma coisa errada. Será que é esse o chamado de Deus para a nossa vida? Deus quer da gente o quê? Que a gente melhore, que a gente encontre falhas e defeitos em nós e que a gente melhore, ou que a gente encontre defeito nos outros. Alguém aqui gosta de ser criticado? Ah, pastor, eu adoro ser criticado. Levanta a mão aí. Nenhuma mão se levantou. Percebe? Nem a Cris? Ela mudou, ela não gosta mais também. É isso, irmãos. É a nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos no que nós podemos melhorar. Amém? Então feche seus olhos agora. Queria que você colocasse a sua vida nas mãos de Deus agora. E pedisse para Ele, Senhor, revela o que eu posso melhorar. Onde eu tenho errado? Onde eu tenho falhado? O que eu posso fazer para que a partir de hoje eu seja um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, um melhor funcionário, um melhor patrão? O que nas minhas atitudes pode melhorar para que eu viva uma vida de acordo com a Tua palavra? Que eu possa viver o melhor dessa terra, porque eu decidi obedecer ao Senhor. Vai falando com Ele aí. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra tão preciosa. Ela abre os nossos olhos, Deus, de que há tantas coisas que nós podemos fazer ainda, para que sejamos excelentes naquilo que fazemos. Para que conquistemos, Senhor, um lugar no Teu coração. Que o Senhor olhe para nós e possa dizer como fez com Jesus: eis aqui o meu filho amado, em quem tenho grande satisfação, em quem tenho prazer. Pede para Ele, Senhor, abre os meus olhos espirituais,
Abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa experimentar, Jesus, de um direcionamento vindo do Teu Espírito, que pode transformar a minha vida, Pai. Que pode transformar, Jesus, o meu relacionamento com o Senhor. Que pode me levar mais perto, Deus, dos planos e projetos do Teu coração. Eu quero ser um conquistador, diz para Ele. Senhor, eu quero conquistar o meu espaço no Teu reino, o meu espaço na Tua igreja, o meu espaço lá na minha casa. Senhor, eu quero ser ouvido, porque há excelência na minha vida, Deus. Eu não quero continuar vivendo da forma que eu tenho vivido. Eu quero aproveitar as oportunidades, as portas que o Senhor tem aberto, e que tantas vezes, Senhor, eu tenho desperdiçado. Se você compreende que você podia estar muito além de onde você está, se você compreende que Deus deseja que você esteja muito além do lugar que você está, diga para Ele agora: Senhor, eu quero. Senhor, eu disponho a minha vida nas Tuas mãos. Eu disponibilizo o meu coração nas Tuas mãos, Deus. Eu aceito o Teu desafio, Pai, de um novo tempo, de uma nova verdade, dias novos, vida nova. O novo do Senhor se derrame sobre a minha vida agora. As portas se abrem quando a gente diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, usa a minha vida, Pai, como o Senhor quiser. Me gasta, Deus, conforme a Tua vontade. Toma a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, e direciona conforme o Senhor quiser. Eu aceito, Deus, as mudanças que o Senhor tem proposto. E se você tem fé para isso, diz para Ele: Senhor, a partir de hoje eu não digo mais não para o Senhor. A minha resposta será sempre sim. Pode me desafiar porque o Senhor quiser, e eu direi sim, Pai. Com medo, com vergonha, com insegurança, com o sentimento de não estar pronto, mas eu vou dizer sim. Eu decido dizer sim ao Senhor e aos desafios do Teu coração. Diz para Ele: Deus, toma minha vida nas Tuas mãos, Pai. Eu quero me entregar. Eu quero me render ao Senhor nessa manhã. Sabe por quê, Deus? Porque eu quero viver uma vida diferente. Eu quero experiências novas com o Senhor. Eu quero ser levado por caminhos que eu nunca caminhei. Eu quero ter experiências que eu nunca tive. Eu quero viver milagres que eu nunca vivi. Quero abrir o meu coração para o Teu Espírito Santo. Eu quero que a minha resposta para o Apocalipse 3:20, que diz que eis que estou à porta e bato. Eu quero dizer: Senhor, estou abrindo a porta do meu coração para o Senhor agora. Nessa manhã, eu decido abrir as portas do meu coração para o Senhor. Entra, Jesus. Faz morada em mim. Faz morada na minha vida. Toma a minha vida nas Tuas mãos. Eu não quero mais estar no controle. Eu quero sentar no banco do passageiro e aproveitar a viagem. Desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Usufruir, Deus, dos benefícios que o Senhor tem para a minha vida. Eu abro mão do controle. Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão dos meus sonhos, projetos, dos meus planos, para viver tudo que o Senhor tem preparado para mim.
para experimentar tudo que o Senhor tem planejado para mim. Essa é a vida excelente. Essa é a vida perfeita que Deus tem para mim e para você nessa manhã. O Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais aqui. Há pessoas tendo visões aqui. Glorifique a Deus por isso. Diz para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está me permitindo avançar, crescer. O Espírito Santo está tocando vidas nessa manhã. Coloca as suas duas mãos no seu coração e pede para Ele: Espírito Santo, toca em mim. Pede para eles: eu quero experimentar o toque do Senhor sobre a minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Diz para Ele. Fala para Ele: Senhor, não permita que eu saia daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Mas, Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais do Teu poder, mais da Tua misericórdia, mais do Teu agir, mais do Teu mover. Clame a Ele por mais da presença dEle. Mais de Ti na minha vida, Senhor. Mais de Ti na minha vida, Pai. Eu preciso, Senhor. Eu sou carente de Ti. Pede para Ele: Senhor, cria sede e fome da Tua presença em mim. Eu preciso ter sede e fome da Tua presença. Deus não está aqui para ouvir a minha oração, mas a sua. Deus não veio aqui para ouvir eu pegar no microfone e orar, mas para ouvir o que você tem no seu coração. O que está te angustiando, o que está te trazendo tristeza, decepção, dor. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Clame a Ele. Clame a Ele agora. Abra a sua boca e fale com teu Pai. Não perca esse fluir do Espírito Santo que está no nosso meio. Eu profetizo o agir de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus vai realizar o desejo do teu coração. Fecha suas mãos e toma posse da resposta de Deus para o teu coração. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus já te entregou. Ninguém pode roubar de você a presença gloriosa de Deus que está aqui neste lugar. E porque você crê que a vitória já é sua, em nome de Jesus, eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor.